Não, não, não. Ó, já te andei, viu? Beleza. Boa tarde a todos, pessoal. Eu me chamo Renan, sou gestor de projetos aqui do Cimex. Nós vamos aguardar mais alguns momentos antes de iniciar a live para os demais participantes acessarem. Nesse meio tempo, a gente vai estar transmitindo aqui alguns vídeos dos nossos patrocinadores, tá? Qualquer dúvida, qualquer levantamento, vocês podem ir colocando aqui pelo chat, tá bom? Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
secretário da Metal e Aços e diretor da Câmara Setorial Metal Mecânica do Cimex. E quero te perguntar, na sua indústria, você é capaz de identificar e eliminar todas as atividades que não agregam valor para o seu cliente? Você conhece todas as fontes de desperdício da sua produção? Já conseguiu desfazer todos os gargalos do seu processo produtivo? Essas são dores comuns a todos nós empresários e que prejudicam muito as nossas empresas, gerando perda de produtividade e principalmente dinheiro. Otimizar o processo produtivo é uma questão de sobrevivência e, com a orientação correta, pode ser mais simples do que parece. Pensando nisso, nós do Cimex utilizamos alguns especialistas das maiores indústrias da região e desenvolvemos um projeto do Lean na indústria 4.0, que tem o objetivo de tornar nossas empresas capazes de prosperar frente ao mercado atual, cada vez mais competitivo e dinâmico. Para mais informações sobre esse projeto, acesse o site do Cimex ou converse diretamente com a equipe responsável através dos contatos abaixo. Grande abraço! Bom, muito boa tarde a todos, pessoal, mais uma vez. Para quem entrou depois, eu sou o Renan, gestor de projetos do Cimex. Nós estamos desenvolvendo agora alguns projetos, tá? Alguns avisos antes. Nós estamos desenvolvendo alguns projetos de apoio às empresas, aos nossos associados. Nós sabemos que os últimos meses têm sido bastante desafiadores para vocês. Então, nós estamos desenvolvendo ali várias ações para ajudar vocês, tá? Eu vou estar colocando aqui no chat o link e as minhas informações de contato. Caso vocês tenham interesse em saber mais informações sobre os projetos que nós estamos realizando, tanto em processo produtivo, quanto apoio à gestão, ou também com os nossos, as demais ações da entidade, vocês podem estar contatando comigo, tá? E agora eu passo a palavra para Silvana Macioski, ela é advogada da Dupont Spiller e vai estar conversando um pouquinho com você sobre as questões da LGPD, né? A gente sabe que essa nova legislação aí, a gente quer desmistificar, né? Não é um bicho de 7 cabeças, tem um pouquinho de trabalho envolvido da parte de vocês, mas a gente busca ali com a Silvana e com o Márcio deixar tudo isso mais claro, tá bom? Importante falar, essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. E dúvidas, qualquer colocação que vocês queiram fazer, vocês podem estar colocando no chat, tá? E pedimos também ao final da live, todos respondam a nossa avaliação, tá? A gente quer saber a opinião de vocês sobre esses nossos eventos, o que a gente pode estar melhorando, tá bom? Agora é com Silvana Macioski, da Dupont Spiller. Silvana, com você. Obrigada, Renan, aí pela introdução. Boa tarde a todos, então, um prazer de novo estar aqui com a Cimex, né, promovendo mais esse evento, trazendo um conteúdo aí importante, né, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o Renan bem introduziu, né, o nosso objetivo é contribuir com as empresas de vocês, né, trazer uma solução mais prática, mais objetiva, para que vocês consigam realmente cumprir com o novo texto, né, dessa legislação, essas novas regras que eu vou falar, vou explicar um pouquinho para vocês hoje à tarde o que é essa legislação. O Márcio, da empresa Advanced IT, que é o nosso parceiro nesse projeto com a Cimex, vai falar depois um pouco mais sobre o convênio que foi firmado, né, com o Cimex, e como vocês podem contratar e adquirir, né, as nossas horas, a nossa assessoria para apoiar vocês nessa questão. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Só deixa eu voltar para mim conseguir continuar vendo a câmera. Esse material todo depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, vocês fiquem tranquilos que a gente manda depois para o Renan e o Renan consegue disponibilizar para vocês consultarem se tiverem alguma dúvida. Se quiserem ir fazendo algum questionamento durante a apresentação, fiquem à vontade para ligar o áudio aí, fazer a pergunta, colocar no chat, fiquem bem à vontade, tá? O intuito é realmente fazer um bate-papo, trazer soluções, tirar dúvidas, né, de vocês sobre o que seria essa LGPD e como que a empresa de vocês pode se adequar a essa nova legislação, tá bem? Então, a Lei 13.709, né, ela foi publicada no Brasil em 2018
e desde o ano passado, julho, agosto de 2020, ela entrou em vigor aqui no Brasil, tá? E essa lei, então, ela traz regras, ela regulamenta o tratamento de dados pessoais, dados de pessoa física. Então, toda vez que a empresa de vocês estiver manipulando, tratando, coletando, exigindo, seja de um consumidor, de um funcionário, um dado de uma pessoa física, né, ela vai precisar seguir essa lei, observar essas regras que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, tá? O objetivo dessa lei está sendo implementada aqui no Brasil é por conta, principalmente, de uma transformação mundial, né? Uma transformação digital que cada vez mais, né, as empresas, as pessoas físicas estão buscando, né, cada vez mais conhecer, coletar mais dados de pessoa física. Hoje em dia, tudo que a gente consome, os lugares onde a gente vai, tudo fica registrado, né, no nosso celular, a nossa geolocalização, o que a gente compra, o nosso cartão de crédito, os nossos contatos, e isso nos expõe ao risco, né? Então, cada vez mais tem surgido golpes, né? Nossa conta de WhatsApp sendo clonada, nosso cartão de crédito sendo usado indevidamente. Então, o que acontece? A gente precisava de uma legislação para proteger esses nossos direitos fundamentais, né? Para que esses nossos dados não sejam usados indevidamente, né? Vocês devem lembrar que tiveram vários escândalos aí, o próprio escândalo do Facebook, né? Que foi em 2018, que foi o estupim aí para surgimento dessa legislação, onde os dados dos usuários do Facebook foram usados para manipular uma campanha política, né, nos Estados Unidos. Então, pensem o risco que isso envolve, né, ter os nossos dados aí expostos e usados indevidamente, né? Então, por isso que entrou em vigor, então, essa lei para regulamentar, para criar regras para as empresas, para que elas realmente observem e respeitem os nossos direitos fundamentais, tá? Vocês estão enxergando a minha apresentação já direitinho? Alguém pode me confirmar? Só para mim não seguir sem... Sim, tudo certo. Ah, ótimo. Então, tá bem, vou prosseguir. Os dados que a empresa de vocês coleta ou manipula, que eu estou comentando aqui, os dados de pessoa física, que vão ter que observar essa lei, eles podem estar tanto em documentos físicos, papéis, né? Ou em documentos digitais, no sistema de vocês, no WhatsApp, no e-mail, no servidor da empresa. Então, a gente vai precisar observar todos os locais de armazenamento desses dados, tá? E quem que vai ter que cumprir com essa legislação, tá? Essa lei, ela se aplica tanto para as pessoas jurídicas privadas como para os entes públicos. Então, os entes públicos também vão ter que se adequar a essas novas regras, tá? E, além disso, se alguma pessoa física estiver desenvolvendo uma atividade econômica e não tem um CNPJ, está trabalhando com o seu CPF, ela também vai ter que observar essas regras aqui da LGPD, tá? Apenas, então, quem não vai ter que cumprir essas regras é nós, pessoa física, para os nossos fins particulares. Então, os nossos contatos, as nossas fotos, os nossos dados que nós temos no nosso celular, no nosso computador, esses não estão sujeitos a essas regras, desde que a gente use para os nossos fins particulares e não para negócios, né? Sempre que usar para o negócio, tem que cumprir essa legislação aqui, tá? A autoridade que vai fiscalizar essa lei no Brasil, né, vai ser uma espécie de um PROCON, né, no Brasil. A autoridade se chama ANPD. Pessoal, eu só vou pedir para vocês fecharem os microfones, porque eu fico ouvindo muito eco. Aí, obrigada. A autoridade que vai fiscalizar esse tema no Brasil, então, já está estruturada, já tem um site, inclusive, né, que vocês podem acessar para acompanhar novidades. Eles estão publicando tudo que eles estão fazendo, de regulamentos que eles estão criando, todos os trabalhos que eles estão realizando, como eles se estabeleceram, se estruturaram, está tudo lá no site deles, tá? Essa autoridade vai poder exigir prestação de contas das empresas, apresentação de documentos, de relatórios, para realmente comprovar que a empresa está cumprindo com todas as regras
da LGPD. Um ponto importante com relação a essa autoridade é que as multas que estão fixadas na legislação, elas iniciam com uma advertência, mas elas podem chegar a 2% do faturamento do teu último exercício da empresa, limitada ao valor de 50 milhões de reais por infração, tá? Então, de 2% até 50 milhões de reais por infração para as empresas que não cumprirem com essas novas regras, tá? Um ponto importante que eu ressalto aqui também, que a autoridade está criando uma regra específica que vai ser publicada até julho desse ano, é para as empresas de pequeno porte, microempresas e startups. Esses 3 tipos de empresas, eles vão ter regras um pouco mais simples do que essas que eu vou apresentar para vocês hoje, tá? Então, até julho desse ano, se vocês acompanharem pelo site ou participarem dos próximos eventos que a gente for fazer aqui no CIMEX, vocês vão ver que a gente vai trazer essas novidades para essas empresas desse porte, desse tamanho, desses formatos que eu comentei com vocês, tá? Que tipos de dados pessoais, então, a sua empresa possui? Aqui eu trago alguns exemplos para vocês olharem para dentro das empresas, né, e tentarem identificar se vocês possuem esses tipos de dados de pessoa física, tá? Aqui, quando a gente fala de clientes, né, se vocês vendem para consumidor final, se vocês faturam para o consumidor final, a venda de vocês é direta para o consumidor pessoa física, vocês vão coletar o CPF, o nome, o e-mail, o telefone desse consumidor pessoa física. Mas se vocês vendem para pessoa jurídica, se o cliente de vocês é uma empresa, mesmo assim, vocês vão coletar algum dado de pessoa física, seja do sócio desse cliente que vai te representar perante a tua empresa, que vai assinar algum documento, né, que vai liberar e assinar qualquer documento com relação à compra, um contrato, enfim, ou se tu tiver que analisar documentos para esse cliente te pagar a prazo, tu vai coletar, tu vai querer saber a situação financeira, econômica, patrimonial desse sócio, desse cliente, ou até mesmo os contatos, né? O telefone, o e-mail, tu vai ter o telefone e o e-mail do representante do financeiro do teu cliente, do representante comercial do teu cliente. Então, tem dados de pessoa física aqui na parte de clientes. Também tem dados de pessoa física no RH, né? E aqui englobando desde os colaboradores, eventuais prestadores de serviço que são pessoa jurídica, mas que de alguma forma vocês coletam quem que é o funcionário dessa pessoa jurídica que vai vir na tua empresa prestar o serviço, ou eventualmente tem empresas que coletam comprovantes de pagamento e recolhimento de impostos para ver se o teu prestador de serviço está realmente pagando os funcionários dele em dia, né? Toda a parte de currículos, então vocês recebem, né? E atualmente não se tem uma padronização dessa questão de currículos, e isso vai ser um grande problema para a LGPD, porque quando vocês recebem currículos, vocês recebem por diversos meios, né? A gente sabe que tem grupo de WhatsApp, deixa físico na portaria, entrega por e-mail, entrega para um conhecido, né? Então tem vários meios de recebimento dos currículos. E além disso, os currículos eles vêm com aqueles padrões que as pessoas tiram da internet e colocam uma série de dados, né, que vocês não usam, que vocês não precisam, e que cada dado que vocês coletam, que vocês armazenam na base de vocês, é um risco para vocês se vocês não usam para nada. Porque depois eu vou falar um pouquinho das novas regras, de quando a justificativa que vocês vão ter que ter para cada dado, vocês precisam ter uma justificativa. Eu uso o dado para tal finalidade. Eu uso o dado para emitir uma nota fiscal. Eu uso o dado para ligar para o meu cliente e negociar essa venda, né? Eu preciso ter uma justificativa. Se eu disser que eu coleto a opinião
religiosa do meu cliente, eu não tenho justificativa. Por que que eu preciso coletar a religião do meu cliente se eu não uso para nada, né? E aqui nos currículos pode ter um preenchimento de uma religião, de uma raça, cor, pode ter uma série de informações que vocês não usam para o recrutamento e seleção. Então, aqui tem um grande trabalho de padronização dessa parte de recebimento de currículos. Vocês recebem e coletam dados de visitantes também. Além da própria coleta na portaria, se ocorre, né, de foto, de telefone, e-mail ou nome CPF do visitante, tem câmeras de segurança que coletam dados de quem entra e quem sai da empresa. Essas câmeras de segurança coletam imagens, né, das pessoas. Também na parte de fornecedores, também, né, vocês vão ter, da mesma forma como nos clientes, pessoa jurídica, vocês vão ter os sócios do fornecedor, que são pessoa física, vão ter os contatos, né, do fornecedor, que são pessoa física. Então, todos esses dados vão precisar ser identificados, classificados e mapeados pela empresa para que a gente encontre uma base legal, uma justificativa para cada dado. Por que que eu coleto esse dado do fornecedor? Por que que eu preciso coletar o dado do visitante? Por que que eu preciso coletar o dado do candidato, do colaborador e do consumidor? Depois eu vou explicar as justificativas que a lei permite, porque a lei trouxe algumas permissões. A gente não pode, a partir dessa nova lei, coletar um dado por coletar. A gente precisa ter uma justificativa legal, baseada na LGPD. Aqui, então, estão as justificativas, né, que a gente chama de bases legais. São essas que a LGPD trouxe e disse, as empresas, vocês só podem coletar dados para essas finalidades, tá? Então, eu vou dar exemplos para vocês entenderem. E aqui, essa análise aqui, né, com a parceria que a gente fez com o CIMEX, o nosso papel da assessoria jurídica é auxiliar vocês a encontrar essas justificativas, né? Então, por exemplo, vocês podem coletar dados pessoais, né, para cumprir alguma lei que existe no Brasil. Tem uma lei no Brasil que exige que tu colete um dado, por exemplo, emitir uma nota fiscal. É obrigação legal a empresa fornecer uma nota fiscal para o consumidor, certo? Então, todos aqueles campos que estão lá para vocês preencherem na nota fiscal são para cumprir a obrigação legal. Vocês não podem deixar de coletar aquele dado, vocês precisam coletar para cumprir uma obrigação legal. Aqueles dados, outro exemplo, aqueles dados que o e-social exige que vocês preencham no sistema, né? Então, todos os dados que o e-social obriga vocês a coletar do funcionário também é para cumprir uma lei, né? O e-social foi implementado no Brasil por conta de uma lei. Então, vocês precisam observar e cumprir, coletar aquele dado dos funcionários para cumprir uma lei. E isso para qualquer lei, né? Seja uma norma de segurança, qualquer legislação que obrigue vocês a coletar, seja um exame, uma foto, o CPF de alguém, se tem uma lei que obriga, vocês podem coletar. A segunda opção é se vocês têm um contrato, uma relação contratual com alguém, ainda que não seja um contrato escrito, é só um contrato verbal. Eu vou te vender uma mercadoria e vou te dar uma nota fiscal. É uma compra e venda. A formalização da compra e venda vai se dar ali com a entrega do produto, emissão da nota fiscal, não vai ter um contrato escrito, mas existem obrigações para serem cumpridas, né? Eu vou te entregar o produto, você vai me pagar e eu vou te entregar uma nota fiscal. Então, isso é um contrato. E todos os dados que estão sendo trocados para viabilizar essa compra e venda, né? Então, se eu preciso do teu endereço, porque tu comprou o produto pela internet ou comprou por telefone e eu quero te entregar o produto na tua casa, eu vou te pedir, por favor, me passe o seu endereço. Por que que eu preciso do seu endereço? Para cumprir a minha obrigação de te entregar o produto, né? Se for um contrato de prestação de serviço e eu preciso do teu telefone, do teu e-mail para combinar, para te mandar o projeto, para a gente definir
como vai ser esse serviço, eu preciso do teu e-mail e do teu telefone. É para cumprir a minha obrigação no contrato. Então, sempre que houver uma relação contratual e a troca de dados é exclusivamente para cumprir o contrato, ok, vocês podem coletar esse dado, tá? Previsto na LGPD. Estudo por órgãos de pesquisa se aplica mais para as empresas que atuam nessa área de pesquisa, não se aplica mais para o segmento de vocês. Proteção de crédito, sim. Proteção de crédito, então, são aqueles dados, consulta ao Serasa, solicitar o imposto de renda da pessoa, solicitar comprovante de patrimônio, de bem imóvel, né? Para avaliar se tu pode vender a prazo para a pessoa, né? Então, tu vai pedir documentos. Eu quero saber a tua condição financeira para mim te vender a prazo. Esses documentos são permitidos, podem coletar com essa justificativa, desde que não se use para outro fim, né? Administração pública, então, são os atos do governo, né? Também não se aplica para vocês. Tutela da vida e da saúde é todo atendimento de emergência, né? E atendimento por profissionais da saúde para realizar um atendimento, né? Para uma pessoa física. Exercício regular de direitos. Aqui lembram que eu falei da imagem e dos dados que vocês coletam na portaria, né? Então, esses dados que vocês coletam para a segurança da empresa, para vocês usarem numa defesa futura de um processo judicial ou algo nesse sentido, vocês estão coletando para exercício regular dos direitos de vocês, para se defender ou para entrar com uma ação depois, se vocês forem furtados, digamos assim, e a câmera de segurança conseguiu pegar algumas informações, vocês vão usar essas imagens no processo judicial depois. Então, todos esses dados a gente consegue embasar no exercício regular de direitos, tanto câmeras de segurança, como os dados coletados na portaria da empresa também. Desde que, né, se colete somente o necessário. Por exemplo, na portaria não precisa coletar a religião da pessoa, o nome da mãe da pessoa, tu vai controlar só para identificar quem é a pessoa, né? Interesse legítimo, aqui ela é mais usada, a gente usa muito pouco essa opção, porque no Brasil ela é uma novidade, né? Mas seria algum caso que o consumidor, a outra parte, demonstrou interesse na empresa de vocês. E por isso, vocês vão entrar em contato com ele para oferecer algum produto, algum serviço, né? Vocês não estão abordando ele sem ele ter demonstrado nenhum interesse em vocês, né? Por que isso, tá? Porque a última opção é o consentimento. Então, se eu não tenho nenhuma dessas opções, eu não tenho uma lei que me obriga, não tenho um contrato, não é para proteger crédito, não é para mim me defender futuramente, o que eu quero? Eu quero atingir o máximo de consumidores, né? Quero divulgar minha marca, divulgar meu produto, mandar promoções, enviar e-mail marketing, publicidade, para toda a base de dados que eu tenho de consumidor e outras que eu consegui de alguns terceiros, de algumas empresas que eu comprei. E eu quero mandar e-mails de publicidade para esses consumidores. Eu nunca tive relação com esses consumidores e eles não demonstraram interesse na minha marca. Pela LGPD, vocês não podem mais fazer isso. Vocês não podem mais mandar publicidade para um consumidor que nunca, né, realizou contato com vocês, né? Então, vocês vão precisar do consentimento, da autorização dele. Por isso que nesses últimos meses a gente tem recebido tantos pedidos de aceite em cada site que a gente vai entrar, em cada aplicativo que a gente vai baixar, tem lá um pedido do nosso consentimento. Você quer receber publicidades? Você quer receber novidades da nossa marca? Né? Dê o aceite para os cookies que os sites coletam, eles estão pedindo o nosso consentimento para coletar o dado, porque eles não se encaixam em nenhuma dessas opções. Então, ele precisa do consentimento, tá? Então, esse é um recado muito importante. Não podemos enviar mais publicidade, né, para o consumidor, para o e-mail, para o WhatsApp dele, sem o consentimento. Né? É proibido pela LGPD e se um consumidor ir lá reclamar na autoridade, vocês podem ser penalizados. Antes de mandar uma publicidade, primeiro tem que perguntar, você quer receber publicidade da nossa marca? E tem que ter o registro desse consentimento, onde vai ficar salvo esse consentimento desse consumidor, tá? E quanto a dados sensíveis? Dados sensíveis são dados que estão lá no RH, grande parte.
são dados referentes à saúde da pessoa, a raça, opinião política, religiosa, opinião sexual da pessoa, a biometria, o reconhecimento facial da pessoa. Esses dados a lei enquadra como sendo sensíveis. A empresa tem que guardar eles com uma proteção maior, com uma segurança maior, né? Porque se eles forem usados indevidamente, forem acessados por terceiros indevidamente, eles vão causar um prejuízo maior para aquela pessoa que vai ter o seu dado exposto. Então, vocês viram que as opções diminuem, né? E a gente tem para cumprir lei, né? Porque, por exemplo, a ANS exige a coleta de uma série de dados aí para questões de plano de saúde, tem legislações que obrigam, né, as empresas a coletarem dados, o próprio e-social, né, tem dados sensíveis que exige coletar. Esses dois não se aplica para vocês. Atendimento pela saúde também, mesma coisa, atendimento emergencial, para se defender futuramente, então exercício regular de direitos vocês podem coletar. Aqui se encaixa muito os exames que vocês fazem dos funcionários, exames periódicos. Vocês fazem esse acompanhamento da saúde do funcionário para se defender se ele entrar com uma reclamatória trabalhista depois, né? Então, vocês vão usar esses exames que demonstram o estado de saúde dele, o acompanhamento dele no decorrer do contrato de trabalho. E uma novidade para dados sensíveis é quando é permitido também coletar o dado para prevenção de fraudes e a nossa própria segurança. Isso aqui é mais usado, por exemplo, no sistema bancário e nos próprios dispositivos de celulares, eles já estão vindo, né, com coleta da nossa digital, que é um dado sensível, né? Para quê? Para nossa segurança, para que ninguém acesse o nosso dispositivo, né, sem a nossa autorização. Reconhecimento facial também. Então, as instituições bancárias e as próprias empresas que desenvolvem, né, celulares, aplicativos, estão usando essas tecnologias para nos proteger. Então, isso é permitido também. E caso não se encaixe em nenhuma delas, também só com o consentimento do titular para coletar esse tipo de dado que é considerado mais sensível, tá? Então, em resumo, a empresa, para coletar um dado de pessoa física, precisa se encaixar numa dessas opções. E o último caso vai ser sempre pedir a autorização da pessoa, tá? Para poder coletar. Esses são os princípios básicos da lei. Então, eu vou dar uma passada para vocês entenderem, mas vocês vejam que sempre começa com a finalidade, né? Eu vou coletar os dados, somente os dados que eu tiver uma finalidade justificada. Eu vou usar o dado somente para aquela finalidade, então ele tem que ser adequado com aquilo. Eu não posso dizer para o consumidor que eu vou usar para emitir a nota e depois pegar o dado e usar para outra coisa. Não posso, né? Eu vou coletar somente o necessário, né? Que é aquele exemplo que eu dei do currículo. No recrutamento e seleção, o que é necessário para fazer o recrutamento? É conhecer o perfil da pessoa, a formação, conhecer o histórico profissional dele. Não preciso coletar todos aqueles dados que o e-social já me pede. Não, eu vou coletar só o necessário. Depois, se ele for admitido, eu coleto os demais dados. Eu preciso dar livre acesso para esse consumidor entrar em contato comigo, me fazer alguma solicitação, pedir alteração de dados, correção de dados. Eu preciso guardar esses dados com qualidade, né, com integridade, para que eles não sejam adulterados. Eu preciso ser transparente com o meu funcionário, com o consumidor lá da ponta. Isso aqui é representado, vocês também devem ter percebido, muitas grandes empresas nos mandando as suas políticas de privacidade. O Facebook mandou, o WhatsApp mandou a política de privacidade deles, expondo para a gente de forma transparente o que eles fazem com os nossos dados, que eles compartilham entre si, que eles fazem análises, que eles olham o que a gente pesquisa e nos oferecem produtos dentro daquilo que a gente pesquisa, né? Eles estão sendo transparentes, é esse o objetivo, né, da legislação. Esses dois princípios, então, da segurança e da prevenção, todas as boas práticas que a empresa adota internamente para garantir a segurança, né, dos dados, seja
treinamento de funcionário, sistemas seguros, controle de acessos das informações, uma série de boas práticas que depois o Márcio vai falar melhor para vocês dessa parte técnica. Não discriminar as pessoas, né? Então, eu não posso discriminar homens ou mulheres ou algum tipo, alguma raça, né? Coletar dados para fazer discriminação. E também eu vou precisar, como eu falei, em algum momento, prestar contas para a autoridade nacional. Então, tudo que a empresa fizer com relação a essas análises aqui, por que eu coleto dado, se eu coleto somente o necessário, as minhas políticas de privacidade, tudo precisa estar registrado e evidenciado dentro da empresa, né? Para que, se um dia vocês precisarem apresentar isso para a autoridade, vocês vão ter como demonstrar que a empresa toma todos os cuidados com relação a esse tema. O Márcio vai mostrar depois para vocês um sistema que ele está incluso no programa, no convênio, né, que a gente fez com o CIMEX, que vocês vão poder adquirir, né, e vocês vão poder armazenar todas essas evidências para vocês ficarem tranquilos com relação a uma possível autuação, tá? Aqui são os direitos dos titulares, né, dos consumidores e dos funcionários, qualquer pessoa física, incluindo nós, né, nós podemos exigir das empresas todos esses direitos, né, confirmar os nossos dados, ter acesso, corrigir, pedir bloqueio, eliminação de dados desnecessários, pedir portabilidade, pedir eliminação depois do uso do dado, saber se a empresa compartilha os dados entre si, né? Vocês viram que o WhatsApp mandou a política de privacidade nos dizendo que ele compartilha com o Facebook, que ele compartilha com as outras empresas do grupo os nossos dados. Ser transparente com a gente, se a gente não informar o dado, o que acontece. E mesmo que a gente dê o consentimento para receber publicidade de alguma marca, a gente tem o direito de revogar a qualquer momento. Cansei de receber publicidade da Magazine Luiza, não quero mais receber. Eu tenho que ter um canal lá do Magazine Luiza para mim revogar esse consentimento a qualquer momento. Aqui a política de privacidade, né, que toda empresa que manipula dados precisa ter no seu site, né? Então lá no site da empresa vai ter a política de privacidade, onde vocês vão expor que dados coletam, para que vocês usam, por quanto tempo, os contatos de vocês, se os consumidores, funcionários quiserem reclamar, com quem vocês compartilham o dado. Eu compartilho com o plano de saúde, compartilho com a minha assessoria jurídica, compartilho com o meu contador, compartilho com as empresas de software, né? Indicar que vocês tomam todos os cuidados, né, de segurança com os dados das pessoas e informar os direitos, que são esses, né, para que as pessoas saibam o que elas podem exigir de vocês. E, se necessário, coletar o consentimento, né? Se vocês quiserem mandar publicidade para essas pessoas. Prosseguindo, então, quando vocês compartilharem dados com terceiros, tá? Sempre que vocês compartilharem dados com terceiros, plano de saúde, empresa de software, um prestador de serviço, que vocês compartilhem dados, seja de consumidor ou de funcionário, ou qualquer pessoa física, a LGPD atribui responsabilidade solidária. O que é isso? Vocês que são os donos dos dados, vocês são os controladores. Se vocês contratarem um operador para fazer um serviço para vocês e compartilhar com eles, é obrigação de vocês exigir que o operador também cumpra a LGPD. Vocês podem fazer auditoria, vocês podem exigir que ele comprove que ele está cumprindo, que ele toma todos os cuidados. Então, aqui, o que a gente faz? A gente costuma revisar os contratos com todos os fornecedores de vocês, para que vocês... Eu vou pedir só para que vocês desliguem o microfone, não sei quem está com o microfone ligado, só porque eu não consigo ouvir. A gente faz um trabalho, então, de revisão de todos os contratos que vocês compartilham, dados de pessoa física, para que a gente coloque cláusulas e garanta, né, que os operadores de vocês também cumpram LGPD. Porque senão, de nada adianta a empresa de vocês cumprir se os fornecedores de vocês não cumprirem a lei, vocês vão ser penalizados igual, né? E, além disso, a lei traz uma nova figura, que é um novo cargo dentro das empresas. Pode ser um funcionário ou pode ser um terceirizado, que a LGPD chama de encarregado, em outros países se chama de DPO,
Esse encarregado vai ser um cargo dentro da empresa que vai ser o responsável pelo tratamento dos dados. Se aquela autoridade quiser entrar em contato com a empresa de vocês, ela vai falar sempre com esse encarregado, porque ela vai supor que esse encarregado sabe de tudo o que acontece com os dados de pessoa física. Esse encarregado também vai ter vários papéis dentro da empresa, de implementar essa cultura, de treinar funcionários, de receber reclamações, seja de funcionários ou de consumidores com relação a dados de pessoa física. Então, ele vai ter um papel bem importante dentro da empresa para gerir toda e qualquer reclamação ou problema envolvendo dados de pessoa física. Não, vai ter uma regulamentação específica sobre isso no ano que vem, né, no início do ano que vem. Por enquanto, não tem nenhuma formação específica, o encarregado tem que ser formado em tal área ou ter tal certificado. Só apenas eles pedem para que no site da empresa esteja indicado quem é o encarregado. E vocês podem começar a observar, se vocês entrarem na política de privacidade da Magazine Luiza, Netshoes, na política vai ter lá escrito quem é o encarregado de dados dessas empresas. E isso toda empresa que coletar dados de pessoa física vai ter que ter, né? Agora, nos encaminhando para o final, como que a gente implementa, então, essa cultura de proteção de dados dentro da empresa de vocês, né? O que a gente precisa fazer para implementar? Implementar um programa, a gente chama de Programa de Governança e de Privacidade de Dados. A gente vai fazer isso com a ajuda daquele sistema que o Márcio vai mostrar para vocês na sequência, que se chama Data Mapping LGPD, tá? Como que a gente faz, então? A gente inicia todo e qualquer projeto mapeando todos os dados que a empresa de vocês possui. Então, a gente vai entrevistar área por área, né? A gente tem um gerente de projetos que entrevista todas as áreas, né? E ele vai entender que processos que o RH tem, que dados de pessoa física são coletados em cada um desses processos, e vocês vão responder lá cerca de 15, 20 perguntas, né? Onde está salvo o dado, com quem vocês compartilham, internamente por onde ele circula, qual a finalidade de uso desse dado, né? Para entender se tem alguma vulnerabilidade que vai precisar ser corrigida. As vulnerabilidades, o sistema vai gerar planos de ação para a gente trabalhar, né? Vão ter planos de ação tanto da área jurídica quanto da área técnica. Da área jurídica vão ter contratos para serem editados, políticas para serem criadas, política de privacidade lá do site, política de segurança, uma série de documentos para a gente organizar a governança da empresa, como vocês vão criar regras para garantir a segurança dos dados. E da parte técnica, o sistema também vai gerar alguns planos de ação da área técnica, do que vocês vão ter que aplicar de boas práticas para melhorar a segurança da empresa. Segurança de antivírus, autenticação de 2 fatores para acessar e-mail, para acessar servidor, controle de acessos, controle de senhas, enfim, uma série de planos da área técnica também. Depois, com a lista de planos, olha, é isso que a tua empresa precisa executar para se adequar ao texto legal. A gente começa a construir todas essas políticas, né? A gente sempre elabora em conjunto com os clientes todas as políticas, então a gente vai criar uma política de segurança com as regras para a empresa, por todo funcionário que entrar, ele vai saber que ele tem que cumprir essas regras. Quando ele acessar de casa, quando ele acessar remoto, que cuidados ele tem que ter? Será que ele pode compartilhar dados pelo WhatsApp? Será que ele pode compartilhar por e-mail? Quais são os cuidados, as orientações que a empresa dá para compartilhar, para manipular dados de pessoa física? Então, tem a política de segurança, tem a política de privacidade, que é aquela que vai lá para o site de vocês que eu comentei. Tem um código de conduta que a gente indica que o RH tenha, né, de se um funcionário não cumprir essas regras e causar prejuízos para vocês, vazar um dado, vender um dado, o que vocês vão aplicar para ele? Advertência, suspensão, demissão por justa causa? Então, a gente cria todos esses documentos, cria uma governança de dados para garantir a proteção e a segurança de todos os dados que vocês manipulam.
Com esses documentos prontos, a gente treina os funcionários, entrega para eles as cópias dos documentos, faz vídeos de treinamentos, faz eventos online. Agora a gente está fazendo como se fosse a Semana CIPAT, a gente está fazendo a SISI, Semana da Segurança da Informação, né? Para conscientizar os colaboradores. Vamos cuidar, vamos tratar com cuidado, com segurança os dados das pessoas físicas para evitar vazamentos, né? Dispor de um canal, por onde vocês vão receber as reclamações, quem que vai receber, quem que vai responder, treinar essa pessoa para receber esse tipo de reclamação. E, por último, implementar regras de auditoria, porque a implementação de um programa de governança é como se fosse implementar uma ISO dentro da empresa de vocês, né? Eu criei toda uma estrutura, eu criei políticas, eu criei treinamentos, mas eu preciso de tempos em tempos, a cada 12 meses, a cada 6 meses, auditar para ver se não teve nenhuma mudança, se não tem uma vulnerabilidade nova, uma política que tem que ser alterada, né? Então, essas auditorias a gente também cria regras e ajuda o cliente a estruturar para que ele acompanhe, né, todos os eventuais alterações ou até alterações legais, né, que vão precisar ser modificadas. Aqui tem os principais planos de ação, todos eles eu já falei, né? Tem toda a parte de segurança, a parte técnica, as políticas todas que a gente constrói, desde, como eu falei, código de conduta, treinamentos, auditorias, os documentos da RH, a gente tem que modificar. Os termos de uso de imagem dos funcionários, se a empresa tem que ser modificado, porque a imagem é um dado sensível, precisa de uma autorização específica e diferente agora. A política de privacidade do site de vocês e a revisão de todos os contratos que vocês compartilham dados de pessoa física. Em princípio, pessoal, eu quis trazer todo o conteúdo, esse material eu vou disponibilizar para vocês. Deixo os meus contatos aqui para dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa agora também, trazer algum exemplo, algum questionamento, fiquem muito à vontade, né? Se não, vocês podem me mandar depois também alguma dúvida jurídica, ou então escrever no chat também. Fiquem bem à vontade, e esse material vai para vocês também, para vocês consultarem se tiverem dúvidas, né? O Márcio vai dar sequência e ele vai poder também falar um pouquinho mais do convênio, como vocês podem contratar, valores e tudo mais, para nos acionar futuramente depois e também tirar outras dúvidas e avaliar o início do projeto com a gente também. Obrigada, pessoal. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado. Obrigado, Silvana. Acho que entro eu agora, né? Então, boa tarde a todos. Me chamo Márcio Miorelli. Vou fazer a apresentação da parte técnica de tecnologia de informação referente à questão da LGPD, né? O que envolve e o que a área de TI acaba sendo responsabilizada também. E vou fazer a demonstração da ferramenta Data Mapping LGPD, que tem como objetivo principal a consolidação de todas as informações referentes à parte de implementação e também de pós-implementação da LGPD. Vou fazer um compartilhamento aqui. Já deve ter chego. Acho que está na tela azul o Advanced IT. Sim, Márcio, está tudo certo. Tá ok, muito obrigado. Então tá, a nossa empresa chama-se Advanced IT, a gente, juntamente com a Dupont Spiller, criou toda essa plataforma, né, que nós vamos conversar agora, e estabelecemos esse convênio com o CIMEX justamente para proporcionar aos associados do CIMEX o acesso a esse conhecimento de forma prática, objetiva, e que dê, digamos assim, todas as condições e a sustentação deste projeto que deve ser realizado internamente, não só no início do seu projeto, ou então na sua execução, mas também no que a gente chama de pós-implementação. Deixa eu ir passando aqui.
o site do produto chama-se datamappinglgpd.com.br, né? Na sequência, já vou entrar também dentro dele para mostrar as informações e fazer o acesso à ferramenta. Contextualizando, o que é o Data Mapping LGPD? É um sistema que objetiva consolidar as informações referentes ao processo de implementação e adequação, que basicamente é todos esses passos que a doutora Silvana acabou de comentar, bem como os processos de pós-implementação da LGPD. Tudo começa, né, no conceito de implementação, onde a própria empresa, juntamente com a assessoria jurídica e de TI, fazem, digamos assim, respondem, né, questionários com foco organizacional, jurídico e de TI, no que tange à segurança de informação, para poder enxergar quais são as boas práticas, quais são as rotinas, os processos que a empresa já tem e que atendem ou não ao que a LGPD vem solicitando. A partir desses diagnósticos, a gente consegue chegar no que a gente chama de índice de enquadramento da organização. Então, a organização vai chegar lá, sei lá, 50%. Então, faltariam mais 50% para ela ficar totalmente adequada ou quase que totalmente adequada, né? E dentro desse item que falta, quais seriam os planos de ação necessários para atender a esse gap? Isso a própria ferramenta já sugere, né? Ela já vem com esse contexto e com essa inteligência pronta, onde você já vai receber esses planos de ação e vai poder analisá-los, se são pertinentes, né? Se realmente fazem sentido, se existir algum plano de ação que não faz sentido, pode eliminá-los, excluí-lo normalmente, e se faltar alguma coisa que vocês acham interessante inserir no contexto, também é possível inserir um plano de ação normalmente dentro do projeto. Uma vez feito isso, a ideia é justamente proporcionar um norte, né, de conjuntos de planos de ação para o projeto. O projeto como um todo tem esses planos de ação, e esses planos de ação, então, uma vez aprovados, vão seguir a sua execução dentro da organização. Para cada plano de ação, a gente associa um risco. Então, o Data Mapping LGPD também tem um risco associado, porque a gente precisa deixar bem transparente para a empresa que, se ela coleta um dado de pessoa física, ela tem agora determinados riscos em função da LGPD. E se por acaso ela não fizer a adequação, ela tem que, no mínimo, saber que ela pode receber uma autuação, ela pode receber uma requisição de um titular, e o titular, se não for bem atendido, vai poder exercer seus direitos, né, junto ao âmbito judicial, junto à ANPD e etc. E então, nesse contexto da ferramenta, a gente também indica os principais riscos associados a esses planos de ação que vão ser realizados. E uma vez realizado esse plano de ação, esse risco ele é mitigado, né, ou então eliminado da organização. E na sequência, o que a gente chama de mapeamento de processos e dados, né, tanto da parte jurídica e da parte técnica, diz respeito à empresa saber e ter em mãos exatamente quais são os dados de pessoas físicas que ela faz algum tipo de tratamento, ou que ela coleta, ou que ela faz um tratamento, ou que ela, enfim, que ela operacionaliza dentro da sua organização, com as devidas finalidades, com as devidas bases legais e com os devidos ajustes técnicos de segurança de informação. A partir daqui, a empresa tem também geração de planos de ação para cada dado. A ferramenta também gera planos de ação, porque dependendo da característica deste dado, ele precisa ser mais protegido ou menos. É o caso, por exemplo, dos dados sensíveis, como falou a doutora Silvana. Os dados sensíveis, eles não podem ser expostos, porque uma vez abertos dentro de bases de dados ou dentro de formulários, etc., e essas informações vazarem para fora da empresa e caírem em mãos que têm outras finalidades, né? Essa pessoa pode vir a sofrer algum tipo de discriminação, pode sofrer algum tipo de problema. Então, nesse caso, a gente tem que proteger esse dado o máximo possível com todas as técnicas de TI que se tem disponível.
sejam elas o mascaramento do dado, a criptografia, né, com chaves de criptografia e assim sucessivamente. Então, a gente precisa identificar um a um cada um desses dados. A metodologia do data map, então, ela se resume basicamente nesses dois formulários, que é o geral, cujo viés é jurídico e organizacional, e o de segurança de informação, cujo viés é técnico de tecnologia de informação. A partir daí se geram planos de ação. E para cada dado que for mapeado, também a ferramenta vai sugerir planos de ação específicos para esse dado. A partir daí, o projeto, então, já tem toda uma sustentação de execução e de adequações necessárias, que são reflexos desses planos de ação, para que a empresa, então, comece a fazer a execução deles. A partir daí, a gente tem o que a gente indica aqui, chamado de processo de pós-implementação, que seria especificamente tudo que acontece uma vez a empresa já estando bem adequada, ou então durante esse processo de adequação, que seriam, primeiro, os controles e gestão de consentimentos, né? Como falou a doutora Silvana, a última, digamos assim, se eu tenho realmente que coletar determinado dado e eu não conseguir enquadrar ele em nenhuma finalidade, nenhuma base legal, então, obrigatoriamente, eu vou solicitar o consentimento ao titular deste dado. Então, eu preciso registrar o consentimento, a data, a hora, né, as informações deste consentimento. Se ele for assinado em papel, se procura trazer esse documento junto ao contexto desse consentimento, né, para gerenciar ele. Por quê? Porque agora também há a possibilidade de revogá-lo, né, como a doutora Silvana falou. A partir disso, a gente tem que, então, criar todo esse mecanismo de consentimento. As requisições, que é o item seguinte, né? As requisições de titulares. A ferramenta hoje tem possibilidade de integrar com o portal da própria empresa, com o site da própria empresa, e criar um canal onde o titular da informação pode fazer a sua requisição diretamente num formulário e enviar para o DPO da empresa, para o encarregado de proteção de dados. E ele, por sua vez, por lei, tem até 15 dias para fazer essa resposta. Então, a ferramenta ajuda nessa gestão de interação com os titulares. A gestão dos documentos, né? Todos os documentos que fizeram parte da análise de correlação com a LGPD, de aderência à LGPD, de adequação à LGPD, eles são possíveis de serem armazenados dentro da ferramenta para dar sustentação de qual é o documento válido a partir da implantação da LGPD dentro da organização. Isso vale para contratos de trabalho, fornecedores, clientes, política de privacidade, política de segurança, termos de confidencialidade, né, e demais documentos que a empresa ache necessário armazenar. Toda a parte de gestão de treinamentos. Então, uma das, digamos assim, das práticas que devem ser implementadas, né, é essa questão de conscientizar os colaboradores também na questão de proteção de dados e da corresponsabilidade que eles também têm na organização com relação a essa proteção. Então, todo e qualquer tipo de treinamento nesse sentido, a gente armazena as informações desse treinamento com algum tipo de evidência, né? Seja ela uma ata de presença, uma foto, etc. e tal, de maneira que se tenha o histórico de como que a empresa vem lidando com a questão de conscientizar os seus colaboradores com relação à proteção de dados e privacidade. Depois, a questão de gestão de auditorias, né? Que também é importante registrar todas as auditorias feitas, as não conformidades apontadas e, a partir dessas não conformidades, planos de ação para a correção dessas não conformidades. Aqui há um ponto importante, que esse é um processo que as empresas podem fazer de forma interna ou de forma externa, né, contratando empresas, mas de qualquer maneira, o importante é evidenciar que a empresa tem essa prática de verificação periódica, né,
que pode ser semestral, anual, bianual, é uma decisão da própria empresa, o período, no que diz respeito a avaliar se as adequações feitas estão se mantendo e estão ativas, né? Depois, a gestão e monitoramento de banco de dados, que é um serviço adicional ao data mapping, justamente porque aqui há necessidade de chegar até o banco de dados das empresas, né? E o objetivo principal do monitoramento é criar todos os mecanismos necessários para alertar tanto o DPO, o encarregado, quanto o responsável pela segurança, o presidente da empresa, a pessoa que for responsável, de que está ocorrendo algum tipo de invasão ou de vulnerabilidade ou de saída de uma informação de forma indevida. Então, a gente faz esse monitoramento justamente para proteger as bases de dados onde estão gravadas as informações, os dados de pessoas físicas, né, sejam eles sensíveis ou não. A questão dos riscos, já falei anteriormente, né, cada plano de ação está vinculado a um risco. Aqui tem mapas de calor, etc. A questão dos incidentes, as empresas têm que estar preparadas para incidentes de vazamento. Então, da mesma forma como se faz todo um trabalho de prevenção a acidentes de trabalho, a gente tem que fazer um trabalho de prevenção digamos, vazamentos de dados, que começa por um conjunto de planos de ação que devem já ser previamente definidos junto à empresa, e se ocorrer esse tipo de vazamento, então a execução desses planos de ação deve ser realizada da forma mais rápida possível, e evidenciando toda e qualquer ação que foi feita, né, justamente para depois comprovar e evidenciar que a empresa atuou nesses incidentes. Isso é devido à questão de que nós, da área de TI, entendemos que segurança em tecnologia de informação, no que diz respeito a 100% de segurança, não existe. Então, por mais que a gente coloque uma série de tecnologias para proteger as informações, em algum momento pode ocorrer algum tipo de vazamento, seja ele não só com viés tecnológico, mas pode ser também através de engenharia social, que é quando o vazamento ocorre através das pessoas da própria organização, né? Seja copiando num pendrive, seja mandando um Excel para fora da empresa, seja enviando um e-mail, um WhatsApp, ou então qualquer canal de comunicação com o mundo externo que possa receber esse tipo de informação. Então, as proteções aqui, elas têm que ser todas elas analisadas, primeiro identificar que vulnerabilidades existem, para ir depois ir aplicando aí, conforme a necessidade, as soluções existentes no mercado. E, por último, o relatório de impacto de proteção de dados, que, por sua vez, tem como objetivo ser o grande instrumento de comunicação com a ANPD quando ela, porventura, vier a solicitar algum tipo de informação para a empresa. Então, a gente entende que vai ser o canal de comunicação, o instrumento, né? E a própria ferramenta já disponibiliza desse relatório num formato inicial, porque ele se encontra também dentro daquele rol de regulamentações que vão ocorrer aí até a metade desse ano, né? E uma vez estando definido o formato desse relatório pela ANPD, nós vamos então adequá-lo para que todos os assinantes da plataforma utilizem ele de acordo com a regulamentação. E aqui tem fundamentalmente o que tem dentro da ferramenta, né? O que a gente está preparando agora até a metade do ano, e também o que a gente vai disponibilizar até final de outubro. Alguns serviços adicionais. Primeiro, o treinamento técnico, a parte de consultoria especializada em TI, né? A parte do que a gente chama de DBSAT, que é o Database Assessment Tool, voltado para a segurança. Então, a gente analisa os bancos de dados das empresas para verificar se existem possibilidades de vulnerabilidades, né, de invasões e saídas de informações. O DataFound, que é o software que faz a descoberta de dados pessoais em arquivos não estruturados. O que são arquivos não estruturados? É um arquivo Word, é um Excel, é um TXT, um PDF, todo e qualquer arquivo editável
ele entra como sendo um possível arquivo para ser pesquisado. Então, esse produto, a gente informa o que quer pesquisar e ele, então, através dos mapeamentos e dos direcionamentos aonde estão esses arquivos, ele pesquisa dentro dos arquivos e aponta a localização do que a gente procura. A gestão e monitoramento, acabei de falar também, e a parte de cybersecurity, né, segurança, a parte de criptografia, mascaramento, redação de dados, né, a questão de botar alguns bloqueios anteriores aos bancos de dados e a parte de auditoria, que é muito importante, porque é a partir da auditoria que a gente vai identificar oportunidades de melhoria dentro do nosso sistema de segurança. Já falei também. Aqui tem algumas telas da parte de monitoramento, que são fundamentais hoje para controle dos servidores e dos bancos de dados onde são armazenadas essas informações. Aqui eu vou falar um pouco do DataFound, né? Já falei do PDF, do Word, do Excel, PowerPoint também, ou texto. São esses os possíveis. Então, se eu quiser pesquisar um nome, CPF, um endereço, um telefone, um cartão de crédito, alguma coisa que estiver em algum desses arquivos, né? Com exceção de imagens, porque imagens a gente não consegue fazer esse tipo de pesquisa, ele consegue verificar. Aqui é técnico, aqui tem um exemplo específico de uma consulta, onde a gente está procurando aquele item, aquele padrão que está lá em cima. Este contrato foi assinado por José, vírgula, brasileiro, vírgula, casado, vírgula, CPF e tal. Então, eu solicito para que essa pesquisa seja executada e ele encontra em determinado arquivo e me lista esse arquivo na parte de baixo. Lista onde se encontra, né? E a ideia aqui no futuro é justamente poder, como esse é um software que tem que ficar residente na empresa por questões de segurança, a própria pessoa poderá clicar em cima do arquivo e abrir ele. Na próxima versão a gente já vai ter isso disponível. Né? Então é o caso aqui, por exemplo, foi feita uma pesquisa de endereço também e surgiu esse tipo de informação. Agora eu vou fazer a troca aqui para entrar dentro da ferramenta e mostrar rapidamente aqui como que ela funciona. Só me informem, por favor, quando chegou aí. Ok, Márcio. Ok, obrigado. Então, aqui no datamappinglgpd.com.br, a gente tem as principais informações do produto, né? E o produto pode ser experimentado através desse link aqui embaixo, onde vocês clicando nele, aparece um formulário para ser apresentado aqui as principais informações e tem 30 dias de avaliação sem nenhum custo. Tá? Aqui, basicamente, a gente faz o acesso através de um usuário e senha, que ele é dado também a partir do e-mail, né? Esse e-mail, a empresa recebe uma senha específica. E aqui está o principal dashboard da ferramenta, que tem como principal informação aqui quais são os dados que já foram mapeados, quantos destes são sensíveis e os planos de ação que já estão determinados dentro da ferramenta, né? Temos aqui 356 pendentes e 12 em execução. Para essas empresas que estão aqui embaixo. Então, aqui embaixo tem uma relação de empresas, tem uma barra de progresso e também um percentual de o quanto que está concluído, quanto que estão concluídos todos esses planos de ação, que também estão designados aqui de forma individual para cada uma das empresas. Basta clicar em cima desse item que já aparecem os planos de ação. Tudo começa, como eu falei, com os formulários, né? Então, a gente tem um formulário geral aqui,
onde todas essas perguntas aqui são de viés jurídico organizacional. Quando a gente salva, ele informa o quanto que a gente está enquadrado, faltando, nesse caso aqui, 75%, e esses 75% estão relatados nos planos de ação. Aqui tem alguns planos de ação já em andamento, né, porque é uma tela de demonstração, mas aqui tem o plano de ação de treinamento, de revisar contrato, de revisar a questão dos currículos, dos consentimentos e uma série de outras questões, né? Aqui é bastante simples, basta identificar se ele é pertinente, indicar um responsável, uma conclusão, e clicando em cada um dos planos de ação, a gente tem ocorrências, onde a gente vai controlar o status de execução e também todas as informações referentes a esse plano de ação, inclusive anexando arquivos, justamente para comprovar que esse plano de ação foi executado e que está sendo executado e tudo que diz respeito a ele. Para cada plano de ação, a gente tem riscos, né, que também estão listados justamente na questão de riscos aqui embaixo. Esse aqui é o de tecnologia de informação, que também, uma vez salvo, né, eu estou salvando aqui para agilizar um pouco mais, eu tenho aqui um enquadramento da área de TI de 50%, aqui são perguntas especificamente de TI, diz respeito a antivírus, a segurança de dados, a anonimização, a firewall, questão de certificações, enfim, relatório de impacto e outras informações adicionais. Uma vez feito isso, eu já tenho, então, o relatório de todos os planos de ação que eu preciso fazer, com foco nesse diagnóstico. A partir daí, eu entro e começo a fazer o trabalho também de mapeamento de dados. Os mapeamentos de dados, eu vou consultar o que eu tenho aqui na minha base, eu vou ter que relatar assim, olha, eu faço a coleta do nome do funcionário, eu faço a coleta do tipo sanguíneo, eu faço a coleta do CPF, de doenças pré-existentes, de carteira de identidade. Eu vou ter que relacionar todas as informações de pessoas físicas que são coletadas pela empresa. E a partir de cada uma delas, existem perguntas que devem ser feitas, né? De quem é esse dado? Ah, é do funcionário. Ele é sensível ou não? Qual é o departamento que coleta? Como é que é feita essa forma de coleta, né? Onde que é armazenado? Quais são os departamentos internos que necessitam ter acesso a esse dado? Até chegar no que a gente chama aqui de finalidades, que são aquelas finalidades também abordadas pela doutora Silvana, né? E que diz respeito ao vínculo com o que a gente chama de bases legais. Então, uma vez informadas as finalidades, a gente já tem aqui em cima, a ferramenta já mostra qual é a base legal que essa finalidade dá sustentação jurídica para essa coleta. Isso, então, é, digamos assim, toda a inteligência jurídica necessária para identificar e mapear o dado que a gente vem fazendo. E também aqui a gente pode acessar o que a gente chama de processos, né? Então, eu posso vincular a determinado processo, por exemplo, na admissão de funcionários, a coleta de determinados dados. Então, eu consigo cadastrar os processos dentro da organização, os dados que são coletados nesses processos e suas características como um todo. Uma vez feito isso, a gente tem a parte técnica, que aí é voltada para a área de TI, seria esse CPF, aonde que se encontra? Se encontra num banco de dados tal, numa tabela tal, enfim, justamente para o DPO também poder se localizar nesse quesito. Aqui nós temos o cadastro de processos, que ele é bem detalhado, com todas as informações necessárias para um relatório de impacto, né? Então, desde formas de tratamento, quem são os operadores, controladores, enfim. Depois nós temos toda a parte de gestão, que entra a gestão das requisições, em especial aqui o link que a gente coloca no site, né? A empresa pode colocar, não é obrigatório, pode colocar no seu site como um link lá, um botão que chama essa tela para ser apresentada quando um titular quer fazer algum tipo de solicitação dentro do seu direito que a LGPD já lhe proporciona. Ele pode fazer a solicitação de uma alteração, de uma consulta, de uma exclusão de dados, né, de portabilidade e também a revogação. A partir disso, essa informação ela entra para o data mapping diretamente, cai nessa tela
onde a gente, então, o DPO vai poder analisar independentemente quem é a pessoa, o que ela está pedindo, etc. e tal, e vai registrar em ocorrências tudo que está sendo realizado em cima desta solicitação, dessa requisição. Então, ele vai registrar aqui como se fosse um log de auditoria, né? Tudo que está acontecendo com essa requisição e também vai poder anexar arquivos específicos que comprovem o que está sendo realizado, até efetivamente retornar para o titular. E aqui nós temos outras gestões, já de treinamentos, a de incidentes, a de consentimentos, de auditorias, né? Assim por diante. Na área de riscos, a gente mostra os mapas de calor, né? Aqui nós temos os riscos apontados, os riscos cadastrados, todos eles baseados em ISO 27000, né? Que é a ISO de segurança, no framework da ISO. Temos os mapas de calor aqui que informam os planos de ação por probabilidade de acontecerem e por o tamanho do impacto dentro da organização. Então, sempre 15 é alto, 10 é médio e 5 é baixo. E nesse gráfico aqui a gente mostra quantos planos de ação tem no índice maior, no fator de risco maior, e aqui embaixo também é quantos riscos tem por grau de risco, que seriam esses quadrinhos aqui. De uma maneira assim bastante rápida, né? Aqui também é só para encerrar, nós temos os relatórios, né? Os relatórios a gente formata eles e deixa eles prontos e pode criar versionamentos desses relatórios de maneira que se apresentem de forma temporal, né? Que se tenha rastreabilidade de todas as informações que a empresa disponibiliza com relação à proteção de dados pessoais e vai ser o relatório principal que poderá ser enviado para a NPD em caso de uma solicitação de informações e assim por diante. Tá? Essa plataforma dentro do nosso convênio, ela é uma assinatura anual, né? Hoje ela tem esses preços, mas dentro do convênio o preço é R$100 por ano para um CNPJ, né? Seria essa linha básica aqui, hoje é R$199 por mês, e dentro do convênio com o CIMEX é R$100 por ano. Juntamente nesse convênio dá direito a mais 20 horas de consultoria jurídica com a Dupont Spiller e 20 horas de consultoria de tecnologia de informação e segurança de informação com a Advança da IT. Esse é o, digamos assim, o convênio que a gente tem para oferecer para todos os associados do CIMEX. Tá? Eu vou, pelo adiantado da hora aqui, já vou abrir para perguntas, né? Acho que a gente pode seguir nessa linha. Se alguém tiver alguma pergunta a mais para fazer, por gentileza, podem ficar à vontade. Márcio, Oi, pode falar. só tem um questionamento da Isabel, tá? Ela está perguntando quanto à questão dos escritórios de contabilidade, se eles também devem ter esse programa. Bom, os escritórios de contabilidade, eles têm diversos dados de pessoas físicas, né? Então, consequentemente, eles devem fazer essas adequações também. E eles geralmente são prestadores de serviços para outras empresas. E geralmente tem a execução das folhas de pagamento, né? Que são totalmente, digamos assim, foco principal também da LGPD. Então, necessariamente, os escritórios também podem estar usando. Na verdade, não é uma obrigação, né? Mas a gente orienta, porque a ferramenta, juntamente com as consultorias, ela facilita bastante e deixa mais objetivo, mais prático toda a parte de adequação que a empresa precisa fazer dos seus processos, né? Para ficar adequada junto ao que a lei solicita. E complementando, Márcio,
também essa questão dos escritórios de contabilidade, em que pese eles sejam operadores, né, prestadores de serviço, como o Márcio colocou, né, os clientes que fornecem dados para esse escritório provavelmente vão começar a cobrar dele também, que ele demonstre os cuidados que ele tem, se ele tem mapeado esses dados, que boas práticas ele aplica. Então, a LGPD vai criar uma nova regra de contratação, né? Um novo critério de contratação de fornecedores, e o sistema ajuda, muito sistema, e uma consultoria para implementar um programa de governança, ajuda a empresa a estar preparada, seja ela a dona, a controladora dos dados, ou um operador que presta serviço, porque ele vai ser questionado em algum momento, seja pressionado pelo mercado, né? Pelos clientes dele, ou seja pressionado pela autoridade. Então, é sim bastante importante e tem vários dados, né, que com certeza a contabilidade recebe. Até complementando, Silvana. Pode falar, Márcio. A questão dos contratos sociais, né, as contabilidades têm muito de receber dados que são referentes aos sócios, à família dos sócios e outras informações que agora também devem ser atentadas à LGPD. Exato. Mas fico aqui à disposição de todos também, né? Se tiverem mais alguma dúvida aí da parte jurídica, fiquem bem à vontade para questionar, ou se não, depois vai o meu material, né, também com os nossos contatos, se vocês tiverem interesse em conversar mais sobre o assunto, falar um pouco da empresa de vocês também, para que a gente entenda o negócio, dê algumas dicas também, né, de os principais riscos que a empresa tem para adequar, né, a gente fica à disposição também. Só a Patrícia fez um questionamento aqui quanto ao material da parceria, né? Quanto à proposta. Nós podemos sim, Patrícia, encaminhar a proposta de parceria por e-mail, tá? Eu vou falar com o Márcio Samuel aqui do CIMEX que está falando. Eu vou falar com o Márcio para nós formularmos esse material e vou encaminhar, então, para aqueles que tiverem interesse, podem até deixar no chat aqui o e-mail para contato, que eu encaminho por e-mail, sim. Silvana, ninguém perguntou quem vai ser o DPO da empresa, quem vai ser o encarregado, como que se escolhe essa pessoa aí? É verdade, é verdade. É verdade. É quem está aqui participando, né? Provavelmente, se é da área técnica, da área jurídica, do marketing, né? Será que de qual área vai sair esse DPO aí das empresas? A gente está vendo de tudo, né, Márcio? Pessoas se profissionalizando, né? Ou até empresas se profissionalizando na área para oferecer serviços de DPO. Então, como eu comentei, até ano que vem, início do ano que vem, vão ter regras mais específicas sobre essas atribuições do DPO, mas vocês vão ter que se preocupar com isso, com a nomeação, a escolha dessa pessoa. Bom, pessoal, não sei, acho que se não houver mais questionamentos, né? Eu, em nome do CIMEX, então, agradeço a participação do Márcio e da Silvana, né? Quem tiver interesse no material pode deixar, acho que entrou mais um questionamento. Não, só agradecimento do Alexandre. Quem tiver interesse em receber o material referente à proposta, por favor, eu acho que já muitos deixaram ali os e-mails no chat, podem continuar deixando, até mesmo depois da live o chat continua em aberto e vocês podem deixar ali, tá?
Mas me coloco à disposição em nome do CIMEX para tratar de assuntos relacionados à LGPD também. E qualquer dúvida que tiverem, podem repassar para mim. E se caso eu não conseguir ajudar, também posso passar para a Silvana ou para o Márcio. Eu fico à disposição, tá bom? Obrigado, Márcio. Obrigado, Silvana, pela participação. Como sempre, bem esclarecedor. Obrigada, gente. Bom final de tarde aí para vocês. E qualquer coisa é só nos procurar. Obrigado a todos. Ficamos à disposição. Certo, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.